Bem-vindos todos, né? Espero que vocês aproveitem bem esse tema, essa primeira live então da nossa semana de ansiedade, e nós vamos falar sobre os sintomas, né? E acho que antes da gente começar a falar sobre a ansiedade especificamente, né? Eu queria dizer por que esse assunto eu vejo tanta importância nesse assunto, né? Porque todo mundo fala que eu sou tão calminha, né? Isso é o que eu escuto bastante em relação a isso, né? Mas, na verdade, né, não foi sempre assim. Então, já fui muito estressada, né? Muito agressiva, muito raivosa. A pessoa que fala, muito, assim, impulsiva para falar com os outros, né? Não de agredir ninguém, mas na maneira de lidar com as situações, assim, né? Eu expressava isso, e isso não sempre, na verdade, durante um período da minha vida, né? Que foi mais ou menos ali dos meus 21 anos, mais ou menos, até uns, sei lá, uns 26, 27, né? Foi uma época que foi bem difícil, assim, né? E eu era uma pessoa muito estressada, eu dava patada em todo mundo, sabe? Eu era muito irritada com tudo, né? E na época eu não tinha ideia, né, disso. Eu achava, inclusive, acho que quando as pessoas elas têm comportamentos assim, né? Normalmente a gente tende a justificar, né? Que as pessoas têm o que merecem, a gente trata as pessoas como elas merecem e tudo mais, né? E assim, de fato, eu tinha várias razões para ser estressada como eu era, né? Desde essa época que eu comecei a ter esse comportamento um pouco mais assim agressivo, no sentido, né, de comunicação, uma comunicação mais agressiva. Isso era realmente, eu tinha 1 milhão de razões para ter aqui, para estar reagindo às situações daquela maneira, né? Mas a gente sabe que a gente precisa, em tudo a gente precisa melhorar na vida, né? A gente não pode justificar, eu sou assim ou qualquer coisa, né? Todo mundo tem uma personalidade, mas personalidade ela pode ser moldada, né? Ela pode ser transformada. O que não se transforma é o nosso ser, a nossa essência. Mas a nossa personalidade, ela sempre pode ser modificada. Então, a gente tem, é claro, tendências, né? Até porque dentro do que eu acredito muito, é que a gente traz pendências para essa vida, para a gente resolver, e aí, obviamente, a gente vai trazer certas tendências. Mas a gente, elas são justamente para ser resolvidas, né? É igual aquela história que muita gente fala assim, né, a pessoa tá passando por dificuldade, isso aqui é meu karma. Não, karma pode até ser seu karma, mas karma é para ser resolvido. Karma não é para você carregar, ele é para ser eliminado, né? Então, traços complicados de personalidade, né, situações assim, né, de personalidade, características de personalidade que são difíceis, elas devem ser resolvidas. Se você não consegue resolver ela, você deve buscar ajuda, se você não consegue fazer sozinho, né? Na verdade, ter ajuda é sempre bom estar fazendo terapia, né? É sempre bom contar com amigos também que podem ajudar a gente, né? E nesse período, acho que uma coisa que foi muito importante até para eu, primeira coisa, acordar, né, sobre a forma com que eu tava, como eu tava me comportando, né, em relação à minha forma de lidar com as pessoas, foi alguns amigos meus me falarem isso, né? Priscila, o que tá acontecendo com você, né? Você tá ficando insuportável, porque eu não era dessa maneira e de repente eu comecei a ficar, né? E aí, eu lembro até hoje de um amigo específico, era meu melhor amigo na faculdade, um dia ele falou isso pra mim, falou assim, o que tá acontecendo? Tá complicado, né? Eu gosto muito de você, mas tá difícil, olha só o que tá acontecendo, todo mundo tá se afastando, né? Então, aquilo foi um alerta pra mim, né? Porque era uma pessoa que eu confiava, que tava sempre comigo e que falou pra mim, né, que eu precisava prestar atenção. Isso, exatamente, quando olhamos pra dentro. E aí, nesse momento, eu peguei e comecei a
a pensar sobre o assunto, né? Pensar no que estava acontecendo, tentar identificar, assim, né? Porque, de fato, eu era extremamente agressiva, eu brigava e não sei o que, eu gritava, né? E aí, eu comecei um período, assim, de começar a olhar e ver o que estava acontecendo na minha vida para ser resolvido, né? E aí, de fato, tinha 1 milhão de coisas. Eu acho que eu vou até me aprofundar um pouco mais nisso na próxima semana, porque isso tem relação aos gatilhos. E aí eu vou falar um pouco mais sobre as situações, né, que servem como gatilhos para a ansiedade. Mas, e aí hoje, né, o que são esses sintomas? Hoje eu tô trazendo essa história porque, assim, um dos pontos importantes, né, deixa eu resumir aqui antes que eu comece a falar e a nossa live dura 2 horas. Um dos pontos mais importantes, no meu entendimento, para a gente lidar com a ansiedade e resolver a ansiedade é o conhecimento. Por que eu digo isso? Porque nessa época eu não tinha conhecimento nenhum sobre esse assunto. Eu não sabia o que era ansiedade, eu não sabia nada sobre as dificuldades, né, os desafios que a nossa mente passa. E, obviamente, eu não sabia que o que eu tinha era uma ansiedade, assim, absurda, talvez até um transtorno de ansiedade. Eu não sei dizer especificamente, mas pelo que eu estudo a respeito hoje, eu diria que eu tinha um transtorno de ansiedade. Porque os sintomas, inclusive isso é uma coisa importante para saber, né? O transtorno de ansiedade, quando a pessoa carrega os sintomas da ansiedade num nível muito elevado por pelo menos 6 meses, né? Então ela está tendo um transtorno de ansiedade, começa a se tornar uma doença e daí pode vir vários outros problemas de saúde, né? E na época eu tinha gastrite ao ponto de ter que ir pra farmácia todo dia comprar remédio depois do almoço, sabe? Todos os dias eu tinha que tomar remédio pro estômago. Eu tinha uma dor de estômago insuportável. Daquela coisa assim de você se contorcer, de não conseguir andar, sabe? Eu tinha essa irritabilidade, né, que era extrema. Eu tinha bruxismo num nível assim que hoje meus dentes são todos, né, sofro bastante com os meus dentes hoje em dia, tentando resolver isso, porque desgastou muito por ter tido ansiedade por tanto tempo, né, e eu não sabia o que era, e aí eu não tratava, né, não ia atrás, não cuidava, não tinha nem tempo para cuidar da minha saúde, eu era muito nova, né, meus pais não moravam na mesma cidade que eu, né, moravam em outro país, e eles também não tinham conhecimento sobre isso, né, eu tinha essas dificuldades, insônia absurda, eu não conseguia dormir, e aí o que piorava, na época eu fazia faculdade, eu trabalhava, eu tinha relacionamento, então tudo junto, né, e nada tava dando certo, assim, né, nada tava muito bem, né, tinha estresse no trabalho, tinha dificuldades com o chefe no trabalho, né, tinha dificuldades no relacionamento, na faculdade eu ia bem, mas era muito penoso, porque eu fazia um curso noturno, e eu trabalhava o dia inteiro, né? Fazia um curso de engenharia de produção, então era extremamente puxado, extremamente... a demanda era extremamente alta, então praticamente todos os dias eu tinha que estudar, eu ia para aula à noite, e aí eu voltava, e aí eu tinha que, muitas vezes, né, em períodos de prova, tinha que estudar depois até 2, 3 horas, dormir com a cara no livro, assim, né? Então, assim, não tinha como não ter, né, todas essas questões. E aí, o dia que eu não tinha que estudar, o dia que eu podia, eu não conseguia dormir. Porque eu tava tão cansada, assim, mentalmente, que eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Deitava e não dormia, e aí tinha que acordar cedo para ir trabalhar e ia praticamente virada, né? Então, foi um período bem complicado. E aí eu tinha esses problemas de saúde, né? Especialmente a gastrite era o pior deles. Comecei a ter rinite também, mais ou menos, né, um pouco antes até, mas nessa época começou a piorar a minha rinite. E aí só que eu não sabia o que fazer, né? Só que aí eu acho que assim, nesse ponto, aí eu falei vários sintomas para vocês que eu tinha, né? E isso é muito importante a gente
conhecer, por quê? Porque se você conhece, você vai saber onde buscar. Porque o que acontecia comigo? Eu não sabia nada disso, eu não sabia quais eram o que era ansiedade, eu nem sabia eu não me lembro nem de ter conhecimento dessa palavra, para ser sincera, né? Para ser sincera. Então, eu não sabia o que fazer. O que eu fazia? Era tomar remédio para dor no estômago. Eu ficava atacando os meus sintomas, né? Lidando com os meus sintomas e ia gerenciando aquilo ali para conseguir levar o meu dia e as minhas atividades. E aí, né, uma das coisas que entrou, assim, né, que foi foram muito benéficas para mim nesse período, eu falo assim, que foi uma inspiração divina, assim, né, porque eu não sabia como resolver o problema, mas um dia que eu me lembro que aconteceu uma situação, assim, muito extrema no trabalho, sabe, de repente, assim, eu comecei a sentir uma palpitação, né, no meu peito, assim, muito forte, começou a doer pra caramba. Isso era uma coisa que eu tinha com frequência também, né, dor no peito. Isso é um outro sintoma da ansiedade. E aí, do nada, assim, eu só parei e comecei a respirar, sabe? Respirar fundo, assim, fechei os olhos, estava no trabalho, parei, comecei a respirar. E aí, de repente, aquilo passou, assim, do nada, né? Aí nossa, isso, né, guardei na memória. E aí, todas as vezes que eu precisava, que eu me sentia dessa maneira, eu pegava e começava a fazer essa respiração, né? Então, foi uma descoberta, assim, pra mim, né? Tô vendo aqui, acho que fica ruim, né, que fica aqui os comentários, por mais que depois não vai ficar, fica os comentários aqui na minha cara pra vocês me verem. Eu acho que isso atrapalha, né? Desconcentra. Vou tirar que fica melhor, depois eu volto os comentários. Então, isso foi um momento que eu descobri uma ferramenta, né? E aí eu comecei eu não tinha ideia do porquê que funcionava, né? E eu não tinha nem tempo para pesquisar. Porque meu tempo tempos de pesquisa e leitura para mim era tudo voltado para a faculdade. Então foi quando eu comecei a fazer isso. Todos os dias, todas as vezes que eu me sentia muito estressada, muito, né, perturbada, eu começava a fazer essa respiração mais profunda. Fechava os olhos e respirava, né? Então, eu não sabia, mas eu estava já começando a praticar a meditação, né? Por mais que eu desconhecesse. É lógico que a meditação não é só isso, mas a principal técnica de meditação é a respiração consciente, né? Então, isso já começou a mudar, né, o meu estado, assim. Eu já comecei a conseguir ter mais clareza, voltar para o meu estado normal, assim, com mais facilidade, né? Então aqui entra a primeira ferramenta, eu acho que essa é o que eu mais falo aqui para vocês, né? E aí, né, como eu estava dizendo antes, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre ansiedade né, o que a gente precisa fazer para resolver a ansiedade é buscar conhecimento, né? Conhecimento, ele é fundamental. Por quê? Porque se eu soubesse dessas coisas antes, se eu soubesse pelo menos o que era ansiedade quais são os sintomas da ansiedade, eu teria identificado, né? Eu teria buscado um psicólogo, talvez, um médico, né? Para poder, que teria me orientado nessas coisas, né? Teria começado na época eu lembro até que eu comecei a fazer terapia, mas fui por outras razões, fui por um sintoma, né? Mas se eu soubesse, eu teria buscado informação, eu teria buscado ajuda com mais atenção, né? Teria dado mais atenção para isso, poderia ter resolvido isso muito mais rápido, teria melhorado minha qualidade de vida naquele período por muito mais tempo, né? Então, o conhecimento, ele é essencial. Então, por isso que eu digo para vocês, né? Aproveitem depois vão lá no meu canal do YouTube para vocês verem os vídeos que eu fiz explicando como a ansiedade acontece, qual é o ciclo, né? Porque esse conhecimento, ele é essencial para quem lida com as questões da ansiedade, né? E como que você pode saber se você tem a ansiedade ou não, né? Eu fiz uma listinha aqui dos principais sintomas, já falei alguns aqui para vocês, contando a minha história, mas dentre outros, né, você tem também dificuldade de concentração,
tensão muscular, né? Hoje em dia, para mim, quando eu estou ansiosa, a minha ansiedade, ela é toda tensão, né? Especialmente nessa região aqui. Essa normalmente é uma área que a gente desenvolve tensão por conta de ansiedade. Palpitações, como eu falei para vocês, né? Falta de ar, e aí já quando começa, especialmente quando começa a ficar num nível mais crítico, né? Pressão arterial sobe, né? A pessoa começa a aumentar a pressão. Dor de cabeça, alterações intestinais, náuseas, aperto no peito, dores musculares, né? Então, essas são os principais sintomas da ansiedade, né? E aí, para a gente gerenciar isso, né, um outro ponto-chave é o autoconhecimento. Porque se você não se conhece, né, e quando a gente fala em autoconhecimento, as pessoas normalmente pensam naquela coisa de você... acho que dá uma ênfase muito grande à espiritualidade, à terapia, né? Mas autoconhecimento engloba tudo, engloba inclusive você conhecer o seu corpo, né? Você entender o que acontece no seu corpo quando você tem quando você enfrenta determinadas situações, né? Então, você reconhecer todos esses sintomas aqui, que se você tem, observar se você tem, com que frequência você tem, né, qual é a intensidade dele, se essa intensidade varia. Isso também faz parte do autoconhecimento. E essa capacidade de perceber quando a gente está tendo um sintoma, quando a gente está começando a manifestar algum desses sintomas, essa capacidade de perceber, ela também é desenvolvida com práticas de meditação, né? Então, a meditação, ela é uma das principais ferramentas de autoconhecimento que a gente tem, né? Não importa qual outra ferramenta você use, a meditação, ela sempre é a base. Por quê? Porque a meditação é você com você, é justamente você se observando, para você entender quem você é e como que você pode lidar com as suas questões, né? E mesmo que você faça terapias e outras coisas, outras práticas, a meditação, ela sempre é importante por esse motivo, porque a gente precisa observar, a gente precisa aprender a se observar, a gente precisa aprender a estar com a gente em alguns momentos, pelo menos por alguns minutos no dia, observando a nossa mente, observando as nossas emoções, observando, né, focado ali especificamente nisso. E esse treino, essa prática, ela é importante, por quê? Porque aí você começa a desenvolver essa habilidade, começa a aprender a trazer ela pro dia a dia, né? Então, o autoconhecimento, especialmente através da meditação, ele é muito importante. Então, nesse ponto, né, quando a gente fala em trazer a mente para o presente, seria a primeira ferramenta, né, que a gente tem aí para lidar com os sintomas da ansiedade. Por quê? Quando a gente faz isso, né, trazer a mente para o presente, aí a gente usa a respiração, inclusive, né? Eu já expliquei em alguns vídeos aí para vocês o porquê que a respiração faz esse trabalho, né? A respiração, ela é um outro aspecto da nossa mente, ela é um aspecto menos sutil da nossa mente, né, que vai se manifestando no corpo. Então, você fazer a respiração consciente é a principal ferramenta que você tem aí, né, tanto como técnica de meditação, técnica de concentração para você atingir a meditação, como para você gerenciar os sintomas, né? Porque quando você respira, existe um nervo que a gente tem, chama nervo vago, e ele vai desde o nosso cérebro, né, até o nosso sistema digestivo. Ele passa por tudo, né, e ele ativa o nosso sistema nervoso parasimpático. Ele é o regulador desse sistema, né? E quando você respira, especialmente na exalação, você está ativando esse nervo, né? E aí o sistema nervoso parasimpático, ele é o responsável por
pelo nosso modo de relaxar e digerir, né? Então, fazer a respiração consciente é a primeira ferramenta que a gente tem que focar, né? E aí não precisa nem fazer algum tipo, é claro que existem vários tipos de respiração, né? Vários tipos de técnicas que vão ser muito melhores se você, que você pode usar, é muito melhor se você souber, porque você pode usar para questões específicas, mas só de você parar e respirar de forma consciente, isso já vai mudar o seu estado mental. Então, só isso já é algo essencial, né? Já é algo bem de grande ajuda. A outra coisa, né, que a gente pode usar, isso é uma coisa que você pode usar e que não, né, as vantagens da respiração é que está disponível em qualquer lugar, né, não tem custo nenhum e só depende da sua vontade, né, de você querer fazer. E a outra ferramenta que a gente tem são os óleos essenciais. Inclusive, né, tem alguns óleos que são específicos para isso, né? Existem óleos essenciais que são específicos para questões emocionais, que é para relaxamento e para essas coisas assim. Tem outros que é para melhorar o humor, né? Mas hoje eu vou falar aqui para vocês sobre 3 óleos, né? Que muitas vezes as pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro para comprar os óleos essenciais e tal, né? E são 3 óleos que vêm num kit de apresentação, né, da empresa que eu represento, da doTERRA. E esses 3 óleos, eles vêm num kitzinho assim, ó. Esses 3 óleos, com eles, você já consegue gerenciar praticamente todos os sintomas da ansiedade, né? Quais são esses óleos? Um é o hortelã-pimenta, que eu já mostrei para vocês. Esse óleo aqui, ele vai servir tanto para questão do foco, porque uma das coisas, né, um dos principais sintomas aí quando você está muito ansioso é a dificuldade de focar em alguma coisa, porque sua mente está a mil, né? E aí você não consegue se concentrar em nada. Então ele é excelente para concentração, para o foco, né? Vai te ajudar a direcionar o seu pensamento para aquilo que você quer, traz mais energia, né? E trata também dor de cabeça e dor muscular, né? Para dor muscular e dor de cabeça ele é excelente. E aí como é que usa, né? Para esses casos? Na verdade, assim, para todos os casos, só de você inalar já é o suficiente, né? Então você pode pingar uma gotinha na mão, esfrega, e aí depois... E aí vai fazendo... Então, é algo que é interessante, inclusive, esse modo de usar. Por quê? Porque além de você você estar usando o óleo, né, que já vai ajudar, você está fazendo a prática da respiração também. Então, você usa 2 ferramentas ao mesmo tempo e isso vai ser excelente para ajudar você a voltar a mente para o presente rapidamente. E no caso de dores musculares ou dor de cabeça, aí pode ser usado com óleo vegetal, né? Pode ser óleo de coco, pode ser óleo de semente de uva, tem vários tipos de óleo vegetal que você pode pegar e misturar, porque para fazer uso tópico, né? Uso na pele, porque não é bom passar, né? Não é recomendável usar esses óleos diretamente na pele. Então, você pode pingar algumas gotinhas, né? Aí tem as medidas, inclusive assim, para quem quer. Eu não vou passar detalhes sobre como preparar aqui, porque a gente não tem tempo para isso. Mas depois, quem quiser a receitinha de como usar o óleo essencial topicamente, entra no meu canal do Telegram que eu vou colocar lá. E aí você pode preparar o óleo vegetal colocando algumas gotas, porque esses óleos também são muito concentrados, você não precisa usar uma grande quantidade. E aí você vai passar na sua pele onde tiver. Por exemplo, tô com dor aqui no pescoço e nos ombros. Então, mistura no óleo essencial e passa ali. Eu tenho aqui, deixa eu pegar. Esqueci. Aqui. Tem como preparar também esses negocinhos assim de roll-on. Que aí você põe, prepara. E aí quando tá com dor de cabeça, por exemplo, passa aqui, ó. E aí... esfrega um pouquinho, né? Só não pode, o hortelã-pimenta, por exemplo, você não pode passar muito perto do olho, porque ele pode arder.
e aí vai esfregar aqui onde estiver doendo e tal, né? Então, tem que só tomar cuidado com isso. E tem sprayzinho assim também, que você pode preparar, né? E aí espirra no seu ambiente ou espirra, né, na sua roupa, para poder ficar inalando aquele cheirinho, né? Tem também colar difusor, que a gente coloca um algodãozinho com uma gotinha e ele vai ficar ali para você ficar inalando um tempo. Então tem muitas formas de você usar isso, mas principalmente aromático e tópico, né? Um outro sintoma também que esse óleo hortelã de pimenta que é um sintoma típico um sintoma típico da ansiedade, que é a dor no estômago, né? Ele também resolve dor no estômago e distúrbio intestinal, ele também ajuda a resolver, porque ele é ótimo para o sistema digestivo. E aí você pode fazer também massagem, não precisa nem ingerir. Esse daqui, dessa marca especificamente, pode ser ingerido. Mas você não precisa, né? E de outras marcas, quem tem óleos essenciais de outras marcas também tem que tomar cuidado, porque não são todos que tem que ter certeza que ele é puro para você poder ingerir, né? Mas aí uma forma de você fazer mais segura é você fazer uma massagem no seu estômago, né? Faz esse preparadinho também com óleo vegetal ou até com algum creme e coloca e faz uma massagem no seu estômago. Então, essas são algumas maneiras de você poder, de você usar esse óleo especificamente, né? Um outro óleo que é muito bom para sintomas da ansiedade é o de lavanda, né? Que aí como eu falei, vem no kit também, que aí ele é específico para relaxamento e para insônia, né? E aí você pode fazer a preparação da mesma maneira, né? Pode fazer o sprayzinho, espirrar no travesseiro na hora de dormir, pode colocar uma gotinha na mão, espalhar e inalar, né? O lavanda é um dos poucos que pode ser aplicado diretamente na pele, né? Embora não tenha necessidade, você pode sempre usar o óleo vegetal junto, porque aí você economiza óleo, né? Não tem necessidade de gastar tanto e você até potencializa, porque aí o óleo vegetal vai, a gente chama de óleo carreador, né? Que é um óleo que vai levar o óleo essencial para sua pele, né? Vai facilitar a absorção. Também pode ser feito o rolãozinho, como eu falei, né? E aí o lavanda, ele serve especificamente para insônia, né? Especificamente não, principalmente para insônia, para dor de cabeça e para dor muscular também. Ele é um óleo muito relaxante, só que aí a gente vai usar mais à noite, né? O hortelã-pimenta a gente usa mais de dia, porque ele é um óleo que é muito energizante, né? Ele aumenta os batimentos cardíacos. Inclusive não é recomendável para quem está grávida, né? Tem que tomar cuidado. Grávidas e crianças têm sempre que tomar cuidado na hora de usar e tem que se informar muito bem com pessoas, de preferência com pessoas que conheçam, para poder usar os óleos essenciais, porque precisam ser, eles são muito concentrados, então tem que usar os óleos adequados, né? E um outro é o óleo essencial de limão siciliano, que é o outro que vem nesse mesmo kit. Esse aqui é ainda mais versátil, né? Porque esse aqui ele serve tanto para o foco quanto para a concentração, né? Esse aqui, ao contrário do hortelã-pimenta, ele diminui a pressão. Eu adoro o cheiro desse. Ele diminui a pressão, né? Ele diminui febre, ele ajuda em tantas coisas. Para o sistema digestivo também, pode ser ingerido também, esse da doTERRA que é puro, pode ser ingerido. Então, é algo que você pode, por exemplo, colocar uma gotinha na sua garrafa de água e tomar, né, de manhã. Além de dar um sabor na água, ainda vai ajudar com todas essas questões físicas e emocionais, né? E para o intestino, ele também vai ajudar, né, para tomar. Mas eu, por exemplo, experimentei ontem à noite fazer. Eu tenho prisão de ventre, né? E aí eu experimentei fazer massagem com hortelã-pimenta e com o limão na minha barriga, né? E pra mim funcionou bem. Então, é uma outra forma, assim, de usar, né? Eu vou até experimentar outras vezes pra ver como é que vai ser o resultado, porque eu nunca tinha experimentado dessa maneira pra esse propósito específico, né?
Então é uma recomendação, eu vou experimentar mais vezes, depois eu conto pra vocês como é que foi, ok? Então, por hoje acho que tá bom de dicas, né? Senão fica muita coisa e aí é difícil até absorver, mas vocês podem depois entrar no meu canal do Telegram, que eu vou deixar lá a receitinha para vocês de como preparar, né? Quem quiser saber sobre os óleos essenciais também, é só falar comigo depois no direct, que aí eu passo informações, né, sobre como vocês podem usar, como vocês podem adquirir também. E que mais? E antes da gente fechar com a nossa meditação, lembrar que semana que vem nós vamos começar o desafio o desafio Sankalpa, que é um desafio de meditação, né, uma jornada de 9 dias para quem quer se aprofundar, né, dar os primeiros passos dar os primeiros passos na meditação, criando uma rotina, ou quem já pratica, né, se aprofundar no sentido de manter essa rotina. Esse desafio vão ser práticas pequenas, né, no máximo de meia hora do seu dia que você vai precisar usar para fazer a prática, mais outros exercícios que vão ser dados para lidar com a ansiedade, né, então não é só meditação, mas vão aprender uma série de ferramentas, né? Vai ter um programa que você vai passar para te ajudar a gerenciar a ansiedade e você está preparado para lidar com ela ao longo dos seus dias aí, né? Então, quem quiser saber mais sobre o desafio também, clica depois no link que está na bio do Instagram. Quem vê esse vídeo aqui depois no YouTube, vai estar na descrição do YouTube. Para vocês saberem mais informações, podem me chamar também no direct, ok? Então, vamos começar, vamos finalizar agora com a nossa meditação, porque meditação é a nossa principal ferramenta, né? Então, para a gente começar, pode fechar os seus olhos.
para você. Agora por um minutinho, mantendo a sua atenção focada na sua respiração. Apenas observa. Lembrando sempre que a ansiedade, ela nasce do medo. E o medo, ele vem sempre de uma falta de confiança. Sempre uma preocupação com relação ao que está fora. Mas as possibilidades daquilo que está fora ser perigoso para a gente, elas normalmente são mínimas nos dias de hoje. Os nossos principais causadores do medo hoje em dia são coisas que normalmente não são de fato perigosas, é só a nossa percepção. E por isso é tão importante a gente olhar para dentro. Então, traz suas mãos em frente ao peito, agradecendo ao seu eu superior, lembrando que ele está aí para te guiar, para te tirar da mente e te colocar na direção daquilo que é realmente relevante, importante para você, sem tantas preocupações com o que vai vir. Preciso confiar. Envia paz para todos os aspectos da sua existência, especialmente para sua mente, que te impede de entrar em contato com essa sua sabedoria, com o seu eu superior. Envia paz para todos os seres e para todo o universo. E juntos vamos cantar o mantra pela paz. Inspira. Shanti, 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 Hari Om. Eu agradeço a vocês por terem ficado até comigo até aqui, até esse momento. Agradeço pela energia e pela oportunidade de compartilhar. Namastê. Voltando aqui. Bom, então é isso. Por hoje, então, fechamos aqui a nossa live sobre os sintomas da ansiedade. E só para relembrar, quem quiser participar do desafio, dá uma olhadinha no link da bio. Quem quiser saber sobre os óleos essenciais, é só me chamar no direct. Eu que agradeço, Dirce. E quem quiser fazer aula para aprender a meditar, para aprender também, né? No desafio, na verdade, vai ser mais focado em meditação, aulas de meditação, mas a yoga também tem várias ferramentas aí, né? As aulas de yoga também tem várias ferramentas para ajudar a gerenciar a ansiedade. Saudade de você também, Ana. Pena que você só chegou agora, que a gente já tá acabando.
Eu preciso, inclusive, que vocês me deem um feedback sobre a questão do horário, sabe? Tá difícil para eu colocar horários. Marcos, que bom que você tá aqui. Mas eu preciso ver melhor a questão de horários para poder fazer as lives. Agora eu pretendo aos poucos começar a voltar com as lives, né? Mas eu preciso organizar isso num horário que eu consiga gerenciar, né? Com as aulas e com as outras coisas que eu tenho para fazer. Porque tenta sim. Para mim o ideal seria conseguir sempre colocar na hora do almoço, né? Eu não sei, hora de almoço eu sei que para muita gente é difícil, né? Mas também tem um monte de gente que pausa e aí fica lá brincando no celular. Então, em vez de ficar brincando no celular, pode vir meditar, né? Na verdade, essa coisa de horário, né? É tudo uma questão assim. É claro que quando a gente tá no trabalho, aí não tem como mesmo, né? Mas hora de almoço, normalmente as pessoas têm uma pausa, né? A maioria das pessoas. Então, é uma questão da pessoa escolher fazer a meditação ou não, né? É como a gente sempre fala, né? Tudo é uma questão de escolher. Às vezes as pessoas querem as coisas assim no horário delas, né? Aí elas têm que ter um professor particular para fazer no horário delas. Mas quando a gente realmente quer fazer uma prática, né? Especialmente para lidar com uma questão que é tão relevante como essa, porque hoje em dia, né, tem várias notícias saindo disso, do quanto as pessoas, do quanto tem aumentado essa questão da ansiedade, as pessoas com depressão, com ansiedade, com insônia. Para você também, Marcos, um beijo, ótimo domingo. Então, essa questão, ela é bem importante, né? E não adianta. O grande ponto disso tudo, sabe? Cada um tem que buscar. Ninguém pode fazer, né? Você pode ter tudo à sua disposição, né? Se a pessoa não buscar, não vai acontecer uma mágica, né? Ninguém vai se curar da ansiedade. É claro que tem um monte de coisas que dificultam, porque, né, a gente entra naquele ciclo, né? Quanto mais difícil fica, vai ficar salva sim, vou deixar salva. Quanto mais difícil é a situação, né? Mais difícil fica sair dela. A ansiedade, ela cria um ciclo, né? Eu até falei sobre isso na live que eu fiz algumas semanas atrás, tá lá no meu canal do YouTube, depois vocês podem dar uma olhada. Então, mas a gente precisa quebrar esse ciclo, né? E quebrar esse ciclo começa pelos sintomas, começa pelo gerenciamento dos sintomas, né? Que foi exatamente sobre o tema sobre o qual eu falei hoje. Algumas dicas aqui sobre como quebrar os sintomas da ansiedade, né? Para sair desse ciclo. Beijos, Ana. Então, isso é o primeiro ponto. E aí, depois, né? Uma vez que você consegue gerenciar esses sintomas, aí fica um pouco mais fácil você ir atuando nos outros pontos, né? Nos gatilhos e nas causas, que são as coisas que eu vou falar nas próximas lives. Eu vou até ver, né? Depois eu vou falar com vocês lá pelos grupos, vou colocar a enquete aqui, vocês me dizem se vocês que outros horários seriam bom, né? Eu quero que vocês aproveitem isso e o ideal é que todos estejam ao vivo, porque vocês podem fazer perguntas também, né? Fica muito mais rica a nossa interação, né? Eu sei que muita gente vai assistir depois, mas é mais interessante se for ao vivo, né? Porque aí a gente pode, fica mais fácil, eu tenho mais material, né, mais conhecimento a respeito de como eu posso ajudar vocês, né? Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo. Estamos finalizando aqui, mas a live vai ficar gravada. Ah, que bom, Dirce. Vamos participar sim. Vai ser ótimo, o desafio vai ser bem com esse foco. Vai ser aprender a meditar e
né, gerenciar a ansiedade. Então, esse é um ponto, né, importante. A gente tem que dar esse primeiro passo aí para poder resolver, né? Não existe mágica. Ninguém pode fazer. Tem coisas que é só a gente que pode fazer pela gente, né? Então, a não ser que a pessoa queira se tornar um dependente de remédios, aí ficar tomando medicação o resto da vida para dormir, para fazer tudo, né? Para se acalmar. Aí é uma escolha também, né? Agora, quem quer realmente encontrar saúde, quer fazer as coisas, né, de uma maneira sem efeitos colaterais e que realmente vai mudar a qualidade de vida, tem que se dedicar, né? Bom, então é isso. Eu vou encerrar porque eu preciso almoçar. Ainda não comi hoje. Acordei, comecei a fazer um monte de coisas e eu não gosto de comer na hora que eu acordo, mas aí depois fico muito perto do almoço, né? Então, às vezes eu gosto de já ir direto pro almoço, aí já como bem. Então, um beijo pra vocês, um ótimo domingo e acompanhem aí os conteúdos, que a gente vai ter um monte de coisas bem interessantes sobre a ansiedade, tá bom? Até mais. Deixa eu vir aqui encerrar.